Altura agora para a rubrica Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, o Miguel Gonçalves, a partir dos estúdios em Castelo Branco. Miguel, bom dia. Esta semana começamos com a história de um asteroide apanhado em tempo real, numa mudança cromática. Há também segredos sobre os anéis de Saturno. É verdade, olha, que é como quem diz, vamos falar de velhos conhecidos. E vamos começar precisamente com este asteroide, de seu nome 6478 Gold. Olha, ele foi descoberto em 1988 e na altura parecia ser, pura e simplesmente, mais um asteroide da região interior da cintura de asteroides, ali entre Marte e Júpiter, a cerca de 344 milhões de quilómetros do Sol. É este cavalheiro que nós estamos a ver aqui nestas imagens e, portanto, na altura, olha, parecia um banal asteroide com cerca de 4 quilómetros de largura. Ele tornou-se mais notícia e nós falámos precisamente isso em dezembro do ano passado aqui no Última Fronteira, quando, curiosamente, este asteroide parecia ter ali um certo problema de identidade. Ele parecia quase um transgénero astronómico. E porquê? Porque parecia exibir caudas. Não apenas uma, mas duas caudas, muito parecido com aquilo que nós estamos habituados a ver em cometas. E olha, duas caudas e uma delas com um comprimento, uma mais longa, que se estendia por cerca de 800.000 quilómetros. Para termos uma ideia, isto é cerca de 2 vezes a distância média entre a Terra e a Lua. E, portanto, em dezembro do ano passado foi notícia porque nós não estávamos propriamente habituados a ver asteroides que têm este comportamento de cometa. Até porque cometas e asteroides são morfologicamente diferentes e até habitam zonas muito diferentes do cosmos. Os asteroides são pedregulhos, sobretudo densos, de silicatos, enquanto que os cometas são bolas de neve sujas. Têm um núcleo mais rochoso, mas depois tudo parece ser muito mais pouco unido, digamos assim, e vem dos confins do sistema solar. E, portanto, este asteroide parecia, de facto, algo muito parecido com um cometa. Ora, a notícia agora desta semana é que este mesmo asteroide foi apanhado a mudar de cor, no infravermelho, a passar de vermelho para azul. Ora, para ter cauda, para ter esta mudança de cor, mais uma vez atira-nos para os cometas. Mas tem que ter um mecanismo completamente diferente dos cometas para ter cauda e ainda por cima também para ter esta diferença nas cores. E aquilo que nós vimos agora foi um dos telescópios responsáveis por essa descoberta. Qual é a explicação que os astrónomos têm para aquilo que está a acontecer? Ora, o que pode estar a acontecer é que este asteroide está a rodar muito rapidamente sobre si próprio. Demora cerca de 2 horas a rodar sobre si próprio. Tem a ver com algo que os astrónomos conhecem como o efeito Yorp. É que a maior parte dos fotões do Sol são refletidos pelo asteroide, mas alguns conseguem ser, uma fração desses fotões, são absorvidos e depois são remitidos como calor. Isso faz com que ao longo de milhões e milhões de anos estes corpos possam, então, graças a esse embate dos fotões, rodarem muito rapidamente sobre si próprio. A que é que se deve esta mudança de cor? É que, então, esta camada mais vermelha é uma camada que foi exposta durante milhões de anos ao Sol. E à medida que foi rodando sobre si própria, ele foi perdendo essa camada vermelha exposta ao Sol e esta camada azul reflete umas zonas da superfície deste asteroide que estavam por baixo desta superfície mais antiga. E, portanto, tudo isto é extraordinário porque é a primeira vez que vemos um asteroide a mudar de cor no infravermelho, ainda por cima um asteroide com estas caudas que pode estar a ter a ver também com esta rotação muito rápida. E já estamos a ver imagens da outra notícia da semana, que é Saturno. Porque apareceu um estudo muito, muito interessante e que nos diz basicamente o seguinte: nos anéis de Saturno estão escondidas algumas oscilações, são no fundo ondas de densidade, oscilações, vibrações dentro dos anéis de Saturno, que denunciam um bocadinho daquilo que terá sido o seu passado. De acordo com estes cientistas japoneses, utilizaram dados precisamente da Cassini, que nós estamos a ver, que nos últimos momentos da sua vida passou pelos anéis e depois foi queimada pela atmosfera de Saturno, e ainda hoje estamos a trabalhar esses dados. Então dizem estes cientistas algo de extraordinário. Estas vibrações, estas oscilações que encontram nos anéis de Saturno podem ter até 200 milhões de anos. E o que é que provoca estas oscilações? São, muito provavelmente, pequenas perturbações de
rochas espaciais que entraram pela atmosfera de Saturno e que, à medida que foram destruídas pela atmosfera de Saturno, propagaram essas ondas de choque, e que é também energia, como é óbvio, para os próprios anéis de Saturno. E, portanto, os anéis de Saturno funcionam aqui como uma caixa negra daquilo que terá sido o passado de impactos em Saturno. Até, imagine-se, 200 milhões de anos. Mas há um conjunto de oscilações nos anéis de Saturno que não podem ser explicados por este tipo de embates de rochas na atmosfera e na superfície de Saturno. Qual é a explicação? Que os cientistas deste estudo admitem que é muito, muito especulativa e que pode provar estas oscilações. Nós sabemos que quando caminhamos para o interior de Saturno, nós encontramos regiões mais densas, encontramos até um núcleo rochoso. E o que dizem estes cientistas é que, eventualmente, até podemos encontrar tempestades de rochas, imagine-se, tempestades de rochas em zonas mais interiores de Saturno e que esse choque de tempestade de rochas no interior de Saturno propagam também essas ondas de choque que podem chegar até os anéis de Saturno e, portanto, explicar essas oscilações mais específicas que se encontram. E, portanto, quem diria que estudar os anéis de Saturno também é estudar o passado deste planeta gigante. Vamos agora associar a investigação no espaço aos animais domésticos. Miguel, que ligação é esta? Gatinhos e cãezinhos. É aquilo que nós vamos falar, aqueles que temos em casa e, no fundo, como é que é notável que, se calhar, um produto espacial, ou que nasceu no contexto da exploração espacial, pode ajudar precisamente o nosso dia-a-dia das pessoas que têm cães e gatos. Tudo começa numa empresa que trabalha na área de purificação do ar. Uma empresa norte-americana trabalha na área de purificação do ar e que foi contactada pela NASA para estudar como é que se pode utilizar a purificação do ar nos fatos espaciais. Os fatos espaciais tiveram aquela evolução naquela imagem que nós vemos, mas a NASA procura também fatos espaciais cada vez mais seguros, cada vez mais resistentes e que também possam eliminar odores, possam eliminar bactérias que possam ter origem também no próprio corpo humano, nomeadamente amónia, aliás. E, portanto, esta empresa foi contactada pela NASA que disse o seguinte: olha, nós gostaríamos muito que vocês construíssem uma espécie de um sistema de purificação de ar que fosse pequeno, como é óbvio para o fato espacial, pequeno, resistente e que pudesse dar uma indicação inequívoca de quando é que é preciso, efetivamente, mudar o filtro do ar. E, portanto, esta empresa norte-americana ganhou sucessivamente vários projetos, financiamentos da NASA, até chegar precisamente a um filtro que é o mais eficiente, aquele que nós estamos a ver, e que é cromático no sentido em que, quando é preciso mudar este filtro de ar, ele muda de cor. Ele passa daquele amarelo, daquele magenta, aliás, para aquele amarelo, e quando passa para amarelo, a indicação tem que ser mudado. E é um filtro de ar que também, por exigência da NASA, tinha que eliminar também não só os odores, mas também as bactérias e todos esses componentes nocivos ao próprio ser humano. Isso correu muito bem. Este filtro está a ser projetado para os futuros fatos espaciais que irão na cápsula Orion, que é a próxima cápsula tripulada da Agência Espacial Norte-Americana, e, portanto, toda a gente ficou a ganhar. Só que esta empresa olhou para aquilo que foi preciso construir em contexto espacial e pensou o seguinte: será que nós podemos utilizar isto para os consumidores? Para um mercado mais aberto, obviamente, aqui na Terra? Sim, e então criou precisamente um sistema de purificação que pode ser utilizado também em casa, pode ser colocado nas zonas onde estão os nossos animais de estimação e isso permite eliminar os odores de amónia e amoníaco que estão presentes nesses locais, fezes, urinas, do que quer que seja, dos animais domésticos, com uma eficiência extraordinariamente elevada. E, portanto, eis como temos aqui mais um contributo da exploração espacial, ou das exigências que a exploração espacial faz naquilo que são os produtos que depois podem ser utilizados aqui na Terra. E, portanto, temos então esta companhia que vai desde os fatos espaciais até, imagine-se, ao habitat dos nossos animais de estimação em casa. Miguel, para terminar, temos imagens das dunas de Marte. É uma imagem absolutamente extraordinária daquele que é a câmara fotográfica, se calhar mais extraordinária das missões marcianas e que se chama IRISE, High Resolution Imaging Science Experiment, e aquilo que nós estamos a ver são precisamente dunas em Marte. Mas isto são dunas em Marte
que são constituídas quimicamente por algo que nós conhecemos muito bem aqui na Terra, olivina. Mas a olivina na Terra não é possível encontrarmos neste estado, com estas dimensões, e nas condições atmosféricas que nós também encontramos em Marte. E, portanto, isto que nós estamos a ver são gigantescas dunas constituídas sobretudo por olivinas em Marte, e é sempre uma daquelas imagens absolutamente extraordinárias. Para terminar, não para Marte, mas para a Lua, deixo aqui um convite a todos os nossos telespectadores para, na terça-feira, às 19 horas, na Feira do Livro do Porto, uma tertúlia que se espera muito interessante sobre os 50 anos da chegada do homem à Lua, em que vamos ter os professores Rui Moura, Orfeu Bertolami, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e um cavalheiro que, olha, apareceu há pouco tempo na televisão e que se chama Júlio Isidro. E vamos ver o que é que tem para contar sobre a chegada do homem à Lua. Miguel, obrigada e até ao próximo domingo. Voltamos já a seguir um intervalo para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Contamos consigo. Até já.